Ao perceber que Augusto havia deixado o celular para trás, Renata tenta fazer uma ligação, mas não tem sucesso. Quando Augusto retorna e vê a tentativa, tomado pela fúria, desfere um tapa em seu rosto, afirmando que ela jamais conseguirá se afastar dele. Em desespero, Renata implora para que ele acabe com sua vida de uma vez, pois prefere morrer a continuar nessa situação. Augusto declara que nunca faria isso, ao que Renata retruca dizendo que, de certo modo, ele já destruiu sua existência. Augusto responde que ela vai continuar viva, mas apenas para ele. Depois disso, pega o celular e sai. No retorno ao CIS, os comparsas de Augusto se despedem de Medeiros e partem de lancha. Um deles avisa Augusto que já estão a caminho com a documentação em mãos. Assim que a lancha se afasta, Jerônimo, Gonçalo, Matias, Carlos e Medeiros percebem que Aníbal embarcou escondido. O detetive aparece e informa que todos devem seguir até a base da guarda costeira, de onde poderão rastrear o sinal de GPS da embarcação. Medeiros pergunta se está liberado, mas Jerônimo diz que só irá ajudá-lo com a justiça se ele contar toda a verdade. Ele então pede que Carlos e Gonçalo o conduzam à delegacia. Gonçalo se opõe, dizendo que gostaria de acompanhar o resgate de Renata, mas acaba cedendo com a condição de ser atualizado sobre tudo. Os três partem, restando apenas Jerônimo e Matias. A bordo do barco, Renata conversa com o filho que carrega no ventre, afirmando que Jerônimo virá salvá-los. Augusto aparece e tenta se desculpar, dizendo que não quer machucá-la e pedindo que ela não o provoque. Afirma que deseja recomeçar ao lado dela e fazê-la feliz. Renata, no entanto, diz que isso nunca será possível. Ao se afastar, Augusto, obcecado, promete que ela será dele, custe o que custar. Jerônimo e Matias recebem a confirmação de que a guarda costeira já localizou a embarcação. Jerônimo quer ir imediatamente, mas é informado de que, por estarem em águas internacionais, não podem intervir diretamente. Ele pergunta se é possível se aproximar sem serem detectados, e a resposta é afirmativa, desde que não ultrapassem os limites legais. Matias garante que não deixará Jerônimo sozinho, e os dois embarcam na lancha da guarda costeira. Enquanto isso, Renata se apega às lembranças de Jerônimo para manter a esperança. Augusto recebe os documentos e avisa sua tripulação de que é hora de zarpar, acreditando que agora poderá viver com Renata como sua esposa. Sem ser percebido, Aníbal se infiltra e se esconde enquanto a lancha de Jerônimo se aproxima. Na cabine, Augusto diz a Renata que estão prestes a iniciar sua jornada, mas ela insiste para que ele não se aproxime. Ele explica que ficarão dias navegando pelo mundo e mostra um passaporte falso em nome de Renata Álvares de Duran. Renata reage, dizendo que não é filha de Josefina nem esposa de Augusto. Ela vê Aníbal parado na entrada, mas disfarça. Augusto olha, mas não vê nada. Renata, então, finge concordar com os planos dele. Augusto diz que sente desejo por ela, mas afirma que jamais a forçaria. Beija seu pescoço enquanto Aníbal sinaliza discretamente e começa a investigar o navio. À distância, Jerônimo já avista o barco. Aníbal sabota alguns cabos na casa de máquinas. O comandante da lancha informa que não podem seguir adiante. Jerônimo e Matias pedem um bote e são autorizados, assumindo total responsabilidade. Equipam-se com trajes de mergulho e seguem. Aníbal é capturado por um capanga e levado até Augusto e Renata. Augusto manda levá-lo ao convés. Renata tenta apaziguar a situação. Aníbal explica que embarcou escondido e implora pela libertação de Renata. Augusto se recusa e diz que ele pagará caro. Renata o lembra que está falando com o próprio filho. Aníbal acusa de já ter tentado eliminá-lo antes, mostrando uma carta e um cheque exigindo que sua mãe interrompesse a gravidez. Revoltada, Renata o chama de miserável. Enfurecido, Augusto a sacode e diz que não precisa mais fingir. Aníbal grita por ajuda. Um capanga entrega um rádio a Augusto, que ouve a guarda costeira informando que localizou o barco Renascer e pede sua colaboração. Irado, Augusto ordena que sigam para águas internacionais e manda levar Aníbal ao convés. Renata o acompanha, pedindo que mantenha calma. Jerônimo e Matias saltam do bote e nadam até o navio. Augusto, nervoso, arranca uma espada da parede,
ao mesmo tempo em que é informado de uma pane no motor. Ele exige uma solução imediata e segue ao convés, onde Aníbal e Renata estão sob guarda. Frio, anuncia que Aníbal terá uma morte covarde. Aníbal rebate, dizendo que o covarde é o próprio pai. Renata súplica para que ele não cometa essa barbaridade, mas Augusto a silencia com brutalidade. Jerônimo e Matias começam a subir a bordo. Augusto manda verificar se alguém está se aproximando e diz a Aníbal que sua mãe se arrependeria por não ter obedecido. Aníbal revela que ela já morreu e desafia Augusto a matá-lo. Augusto zomba, dizendo que ele não merece o sangue dos Duran, e o fere no rosto com a espada. Renata implora, mas ele grita para ela se calar, dizendo que a ama. Jerônimo já está no barco e enfrenta um dos homens, derrubando-o no mar. Matias corre até a sala de máquinas. Renata tenta negociar com Augusto, promete ir com ele se poupar Aníbal. O filho implora que ela não ceda. Mesmo assim, Renata insiste. Augusto, porém, ergue a espada contra Aníbal. Matias tranca os homens da casa de máquinas. Jerônimo grita por Augusto, que reage com uma arma, mas em vez de atirar, entrega a um comparsa e parte contra Jerônimo com a espada. Jerônimo, mesmo ferido, resiste com habilidade de esgrimista. Enquanto isso, Matias enfrenta o capitão. Renata pega outra espada e a entrega a Jerônimo. Mesmo machucado, ele encara Augusto. A batalha se intensifica. Aníbal tenta escapar e é ferido. Jerônimo é derrubado e Augusto avança para matá-lo. Renata, desesperada, assiste. Matias salva Aníbal e derrota o agressor. Jerônimo, atordoado, ajoelha-se após levar um chute de Augusto. Renata grita, implorando que ele não faça isso. Augusto sorri e diz que sente muito. Em seguida, levanta a espada, pronto para finalizar Jerônimo.